estar orando pelo nosso pregador desta noite. Curve a sua fronte e oramos ao nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, na tua santa e bendita presença, Senhor, nos colocamos nessa noite, Pai, como terra fértil, Senhor, para receber a preciosa semente nos nossos corações, Pai. Jesus, que na exposição da sua palavra, Senhor, ela venha cair em nossos corações como semente fértil, Pai, para dar crescimento ao tempo certo, Pai. Sabemos que é um tempo determinado para todas as coisas, Pai. Aqui está o teu servo, o teu filho, o diácono Vladimir Witt, Senhor, que se preparou, se colocou na tua santa e bendita presença. Uma vez mais, Senhor, usa o teu filho, teu servo, com graça e com sabedoria dos céus, Pai. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra a tua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. À medida que os irmãos vão localizando o texto, eu quero ser grato a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concede de estar fazendo uso da sua bendita e poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Leandro da Silva, pelo convite, pela confiança, e na pessoa do nosso pastor presidente. Saúdo a todos os amados obreiros, ministério da igreja. Louvado seja Deus por nossos obreiros, por nossa igreja. Amém, queridos? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Assim está escrito: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as suas mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam, e estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém, queridos? Tome o assento, glorificando a Deus nesta noite. Queridos, o texto em que ora lemos é um texto que narra-nos a respeito de um território que até então estava debaixo do jugo do adversário. Território esse chamado Éfeso. Éfeso foi, no mundo antigo, uma das 5 principais cidades. Éfeso foi a capital da província romana da Ásia Menor. Em termos populacionais, Éfeso chegou a ter aproximadamente
300.000 habitantes. Porém, no que tange à religiosidade, e é aqui que eu quero frisar, Éfeso foi uma grande cidade, porém, uma cidade idólatra. E a maior idolatria deste povo, desta cidade, era direcionado a uma deusa. Esta deusa se chamava Diana, a deusa da fertilidade, a deusa dos instintos sexuais. E era tão grande a idolatria para com Diana, que ergueram em Éfeso, um grande templo para adorar, para cultuar Diana neste local. Este templo, no mundo antigo, fez parte de uma das maravilhas do mundo. Quando nós estudamos acerca de Éfeso, nós percebemos que diversos povos saíam das suas terras, saíam das suas localidades e iam até Éfeso para conhecer esse templo e também cultuar a esta deusa. Também existia ali muitos mágicos, feiticeiros, que se utilizavam destas magias, de suas magias, para enganar o povo e com isso conquistar, obter o seu próprio sustento. É com base nessas informações que Éfeso, sim, até então, estava debaixo do jugo do adversário. Porém, mesmo em meio a este ambiente caótico, mesmo em meio a este ambiente idólatra, quando nós nos deparamos com o capítulo 18 e 19 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que mesmo em meio a este cenário, um cenário não favorável, vai se levantar ali um homem no qual a Bíblia descreve fervoroso de coração, um homem conhecedor das sagradas escrituras. Nome deste homem, este homem era Apolo. A Bíblia diz que Apolo estava a ganhar discípulos para Jesus Cristo. Mas quando nós chegamos no versículo de número 25 do capítulo 18 de Atos, a Bíblia nos informa dizendo que embora este homem que carregava consigo uma mensagem verdadeira, uma mensagem poderosa, ainda assim a mensagem de Apolo era uma mensagem incompleta. Porque o texto diz, se você leu o versículo 25, que Apolo só conhecia o batismo do arrependimento, o batismo de João. Apolo ainda não conhecia o batismo no Espírito Santo. Mas Apolo sim teve o seu ministério próspero, ele conseguiu conquistar discípulos para Cristo. Só que o capítulo 19 começa dizendo que este mesmo Apolo, ele vai sair de Éfeso e vai para Corinto. E quando Apolo está indo para Corinto, a Bíblia diz que Paulo vai até Éfeso. Mas vale salientarmos aqui, o capítulo 19 não está narrando a primeira passagem de Paulo em Éfeso. Ele já havia passado ali. Inclusive, havia deixado ali Áquila e Priscila. Só que agora, o capítulo 19, preste atenção, é diferente. Porque Paulo está indo a Éfeso para morar. Paulo está indo a Éfeso para residir. Paulo está indo a Éfeso para dar continuidade à sua chamada missionária. E o capítulo 19 começa dizendo que quando Paulo está chegando a Éfeso, ele vai se deparar com 12 homens, 12 discípulos. Ele vai se deparar, pastor Agemiro, com 12 varões. E é aí, nesse primeiro contato, nesse primeiro diálogo, nessa primeira conversa, e creio eu, houve muitos assuntos, mas Lucas faz questão de registrar apenas o assunto principal da conversa.
É no primeiro contato que Paulo vai direcionar aos 12 um questionamento. E é através, Luiz Fernando, deste questionamento que a história de Éfeso vai começar a ser mudada. É através do questionamento que Paulo vai direcionar aos 12 que a história de Éfeso vai começar a ser alterada. No primeiro contato, Paulo vai olhar para eles e vai fazer a pergunta. E a pergunta é: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Note aqui, querido, comigo no texto, o senso de urgência de Paulo em tratar esse assunto. É no primeiro contato que Paulo vai questionar: recebeste vós já o Espírito Santo quando creram? Paulo sabe que são crentes. Aleluia. Só que esse receber aqui que Paulo está se referindo não está ligado, não está linkado com o templo, com morada do Espírito Santo, não. Até porque templo e morada nós nos tornamos acerca que há uma conversão genuína na nossa vida. Acerca de quando há uma conversão verdadeira na nossa vida, nós já nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Quando outrora nós estamos em um caminho errôneo de pecado, que a linha de chegada é a morte, e ao ouvirmos essa palavra, há uma conversão no nosso caminho, e passamos agora a trilhar um caminho da santificação, o caminho do perdão, o caminho da salvação. Já somos morada do Espírito Santo. Mas não é acerca de templo e morada que Paulo está se referindo aqui, a questionar: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Não, o que Paulo está se referindo aqui tem a ver com revestimento de poder. O que Paulo está questionando, o senso da urgência de Paulo é: vocês já receberam o poder que vem do céu para realizar a minha obra? É isso que Paulo está se referindo. Paulo está se referindo aqui, evangelista Pedro, acerca da promessa do Pai a todos os filhos que crerem nesta palavra. Promessa essa que está viva na antiga aliança. Quando Deus, em sua soberania, vai usar a vida dos seus profetas para proferir acerca desta promessa. Foi assim, quando Deus vai pegar o profeta Isaías, no capítulo 44 e verso 3, e Isaías vai proferir as seguintes palavras: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, e para você dar glória, derramarei do meu Espírito sobre todos os meus filhos e a sua prosperidade. Aqui está a promessa. É sobre isso que Paulo está se referindo ao questionar: recebeste vós já o Espírito Santo quando creram nesta palavra? Foi assim na antiga aliança, quando Deus vai pegar a vida de Joel, no capítulo de número 2, verso 28 e 29, Deus, instrumentalizando o profeta, vai dizer: e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens visões, também sobre servos e servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Oh glória!
É sobre essa promessa que Paulo está questionando: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? A antiga aliança passa, e a teologia nos ensina que vem agora o período intertestamentário. O que é isso? 400 anos de silêncio. 4 séculos do povo sem ouvir a frase: assim diz o Senhor. Só que os 400 anos passam, e Deus vai resolver quebrar o silêncio no deserto. Quando um homem cheio do Espírito Santo, aleluia, vai começar a pregar não no tabernáculo, não no cenáculo, não no templo, porque a mensagem dele não se enquadrava no templo aonde ele vai pregar. Ele vai pregar no deserto. E esse homem carregava apenas 2 palavras. A primeira: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A segunda palavra que esse homem tinha é: eu vos batizo com água para arrependimento, mas está vindo um aí depois de mim, que vos batizará não com água, mas com o Espírito Santo, e vos batizará com fogo. Oh glória, era Deus reafirmando a promessa. É sobre isso que Paulo está falando. Oh glória, eu sinto a presença do amado Espírito Santo aqui. Certo dia, este homem pregando no deserto vai se deparar com o próprio Cristo. Oh glória. E ele, cheio de Deus, vai olhar e vai dizer: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus nas águas, pastor Agemiro. A Bíblia diz que quando Jesus está saindo das águas, o céu se abre, o Espírito desce, e o Pai brada do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sai das águas cheios do Espírito Santo. Jesus vai salvar, Jesus vai curar, Jesus vai libertar, e Jesus vai consumar sua obra onde? Na cruz. Jesus morre na cruz para pagar o preço por mim e por você. Jesus ressuscita ao 3º dia dentre os mortos. E a Bíblia diz que Jesus vai passar cerca de 40 dias com os discípulos. Mas antes que a nuvem ocultasse, pastor Leonardo, o texto diz, antes dele ser assunto aos céus, Jesus vai reafirmar a promessa a todos que crerem nesta palavra. Jesus está subindo e está dizendo: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Oh glória, esta é a promessa do Pai. Oh glória. A Bíblia diz, irmã Cleia, que cerca de 120 vão ouvir essa promessa. 120 vão ir para o cenáculo, irmão Alberi. 120 vão clamar. 120, pastor Agemiro, vão buscar no mesmo propósito. A oração era uma só, nós aprendemos aqui na terça. A oração era: cumpre a promessa em nós, ó Deus. Nos envia a promessa, ó Deus. Nós queremos a promessa, Deus. Atos 2 começa a promessa a se cumprir. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu, porque é do céu, um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E o texto diz que todos, sem exceção, todos foram cheios do
Espírito Santo de Deus. Quantos, assim como eu, pode levantar a sua mão e ansiar por esta presença? Oh glória, oh glória. É sobre isso que Paulo está se referindo ao questionar. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Oh glória. Nós aprendemos nas terças temáticas aqui, como igreja pentecostais que somos, temos que carregar em nossa alma vivo o senso dessa urgência. Nós não podemos tirar do nosso púlpito essa palavra. Nós não podemos arrancar do nosso púlpito essa doutrina que no nosso estado há 100 anos tem sido propagado. Que palavra é essa? Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Jesus Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. Quantos podem adorar a Deus aqui? Aleluia. Nós precisamos ter na nossa vida esse senso de urgência. Nós precisamos, aleluia, deste revestimento. Porque o que me assusta é a resposta dos 12 a Paulo. Quando Paulo questiona, os 12 vão responder: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles são crentes, receberam a palavra, mas não são espirituais. Ouvem mensagens, ouvem louvores, mas não conhecem o Espírito Santo. Não conhecem, não têm intimidade com o Espírito Santo. E qual é o problema de não conhecer o Espírito Santo? Eu sou morada, eu sou templo. Qual é o problema? O problema é, nós não vamos conseguir influenciar pessoas quando nós não temos a intimidade com o Espírito Santo. Quando nós não conhecemos quem é o Espírito Santo, a nossa mensagem ela é vazia. O nosso louvor ele é vazio. Quando nós não temos a intimidade com o Espírito Santo, nós somos influenciados pelo mundo e no que nele há. Mas quando nós conhecemos o amado Espírito Santo, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós não somos influenciados pelo mundo. Pelo contrário, aonde o nosso pé pisa, onde as nossas mãos tocam, nós influenciamos o ambiente. Independente da circunstância, pastor Leonardo. Independente do ambiente, pastor Leandro. Porque nós estamos revestidos do poder que vem do alto. Nós estamos revestidos da promessa do Pai a todos que crerem nessa palavra. Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Oh glória. Eu sinto Deus aqui. Nós ainda nem ouvimos
que haja Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo na nossa vida? Quem é o Espírito Santo na tua vida, crente? Existem religiões, olhe para cá, que dizem que o Espírito Santo é apenas mais um espírito bom vindo de Deus. O Espiritismo. Existem religiões que dizem que o Espírito Santo é uma força. Mas nós cremos no que está escrito, pastor Algemiro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. E sabe o que é pessoa? A pessoa se relaciona, pastor Leandro. Pessoa fala. Pessoa ouve. Prova na Bíblia, provo. Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala conosco, Ele fala com a igreja, Ele se relaciona com a igreja. A minha voz não salva, a minha voz não cura, a minha voz não liberta, mas a voz dele salva, a voz dele cura, a voz dele libera. Aleluia. Quem pode adorar a esse Deus? Aleluia. Oh, glória. Mas ele não é só uma pessoa. Não. Ele é Deus. Nós somos uma religião monoteísta. O que consiste uma crença monoteísta? Consiste em acreditar, em crer que existe um só Deus. Ele é Deus. Só que nós cremos no que está escrito. E a Bíblia diz, aleluia, que as mesmas atribuições de divindade que o Deus Pai e Deus Filho carregam: onipresença, onisciência, onipotência, o Deus Espírito Santo também carrega. Aleluia. Só que nós cremos em um Deus que é uma trindade. Eles são Deus. O que difere é as funções. E nós aprendemos isso no plano da salvação da nossa alma. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que arquitetou, aleluia, o plano para salvar a humanidade. O Deus Filho veio a essa terra para executar o plano na cruz do Calvário e pagar o preço por mim e por você. E o Deus Espírito Santo nos convence essa verdade, nos leva a Cristo, e Cristo nos leva ao Pai. Para você dar glória e entender, Deus Pai projetou, Deus Filho executou, e Deus Espírito Santo nos convenceu que éramos pecadores, nos convenceu desta verdade, e hoje somos livres. Quem é livre aqui? Quem é livre aqui? Quem é livre aqui? Quantos podem levantar a sua mão, abrir a sua boca e adorar? Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus olha para os discípulos em João 14, verso 16 e 17, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: irmão Pedro, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, não um outro, o outro Consolador, e Ele cuidará de vós todos os dias. O Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas vós conheceis,
porque habita em vós. Habita na tua vida. Você não está só, existe um amado Espírito Santo todos os dias junto de ti. Era Jesus dizendo: assim como eu fui amigo de vocês, Ele também será. Assim como eu estive com vocês, Ele também estará. Assim como eu fui advogado de vocês, Ele também será. Eu vou ao Pai e ficarei à destra dEle. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Ele vai vir e ficará com vós todos os dias, todos os dias, todos os dias. Esse é o Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo vai questionar: mas em que vocês creem então? Eles vão responder: cremos apenas no batismo do arrependimento, o batismo de João, o batismo nas águas. E parafraseando, não está no texto, parafraseando, parece que eu vejo Paulo dizendo assim: ó, mas agora vocês vão viver a segunda bênção. A primeira já está com vocês dentro. E essa palavra é para nós hoje aqui. A primeira nós já temos, somos templo e morada do Espírito Santo. Só que Paulo agora está dizendo assim: ó, vocês vão receber a segunda bênção. E qual é a segunda bênção? É o revestimento do poder. É a promessa do Pai se cumprindo na tua vida. E está ficando registrado aqui no YouTube. E também está sendo transmitido pela Rádio Kairos. Que fique registrado: nós não somos neopentecostais. Nós somos pentecostais tradicionais. O que eu quero dizer com isso? Nós não cremos em rosa ungida. Nós não cremos em sal grosso. Nós não cremos em tapete de fogo, mas nós cremos no que está escrito. Nós cremos que Deus ainda usa homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo para tocar em vidas, e vidas também serem cheias do Espírito Santo. E é isso que o texto vai nos ensinar, porque Paulo vai dizer assim: vem cá. Agora vocês vão entender o que é o Espírito Santo. O texto diz que Paulo vai orar. O texto diz que Paulo vai levantar as mãos, vai impor as mãos sobre eles. E bastou um cheio. Era para você ter dado um glória maior. Bastou um cheio do Espírito Santo para encher 12 que estavam vazios. Porque a Bíblia diz que quando Paulo começou a orar, aleluia, veio sobre eles o Espírito. Vai levantando a tua mão para adorar a Deus aqui. Aleluia, veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. Aleluia, eles começaram a falar em novas línguas. É o texto que está dizendo, irmã Ana. E começaram a profetizar. E os 12 foram cheios do Espírito Santo. O que Deus está dizendo a esta igreja nesta noite: nós precisamos ter este mesmo senso de urgência. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos ser cheias do Espírito Santo. E essa promessa está de pé. Essa promessa está de pé. É para todos que creem. É para todos que pedem. Deixa eu ver quem veio ser cheio nesta noite. Se coloque em pé. Se coloque em pé adorando a Deus. Aleluia. Aleluia.
Enquanto o grupo vai começar a se preparar para adorar, eu quero convidar você a abrir teu coração nesta noite, porque o amado Espírito Santo está aqui. Eu não sei a forma que você chegou, mas o pastor Leandro, quando me antecedeu, disse: não saia nesta noite do mesmo jeito que você chegou, mas saia cheio do Espírito Santo. Saia cheia do Espírito Santo, não para ser influenciado, mas para influenciar. Queridos, o grupo vai começar a adorar, mas eu não encerrei ainda. Mas enquanto o grupo estiver adorando, se você sentiu da parte do Senhor, se você, assim como eu, entende esse senso de urgência, que precisa ser cheio do Espírito Santo, enquanto o grupo estiver adorando, se você sentir no coração, vá saindo do teu lugar. Que eu vou fazer o que Deus está me mandando aqui. Eu sei que tem obreiros aqui cheios do Espírito Santo nesta noite. E você vai passar aqui na frente. Os obreiros, pastor Leandro, com a sua permissão, vão descer ali. E nós cremos que quando eles orarem, nós vamos entrar na oração. E nós vamos receber essa segunda bênção, irmão Flávio. Não porque eu estou pregando aqui, pastor Leonardo, não, porque é uma promessa do Pai. É a promessa do Pai a todos que crerem nessa palavra. O grupo vai adorar, e você vai dar liberdade ao Espírito Santo de Deus aqui. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Espírito Santo, vem, não perca a oportunidade. Deus está dizendo, é noite para você sair cheio. Vem. Isso. Espírito Santo, só você que anseia receber o amado Espírito Santo na tua vida. Tu sabes quem eu sou. E mesmo assim, aleluia, se importa. Isso. É hoje na tua vida comigo. Pode ser hoje. Sai do teu lugar com o coração aberto, assim, dizendo: Jesus, cumpre em mim a promessa. E mesmo assim, cumpre na minha vida a promessa, Jesus. Moras em mim. Oh, glória. Isso, tem vidas vindo. Aleluia. Tem vidas que entendem que precisam do Espírito Santo. Vem. Você que é batizado no Espírito Santo, começa a falar em línguas agora. Nós cremos no batismo evidenciado por línguas estranhas. Começa a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus agora. Com teu coração, sai, vem receber de Deus. É para você essa palavra. A promessa está de pé na tua vida. Aleluia. Oh glória, oh glória. Vem me convencer que sou dependente de Deus.
uma brisa do Espírito Santo de Deus aqui. Ai, a minha oração é que você sinta o que eu estou sentindo nesse altar. Receba o abraço do Espírito Santo onde você está. Receba o renovo do Espírito Santo aí onde você está, crente. Te descrever, Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai a todos que crerem nessa palavra. Oh glória. Pastor Leonardo, Lucas capítulo 11, versículo 9 está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, aleluia, e abre-se-vos-á. Olhe para cá, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate se abre. E o verso 11 diz: ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está no céu, Lucas registra, não vos dará o Espírito Santo aos que pedirem. Para essa oração não existe outra resposta. Se você pedir, Ele vai dar. Se você bater, vai se abrir, a promessa vai se cumprir. Se você procurar nele, você vai achar, porque está de pé a promessa. O pastor Leonardo vai entrar na oração agora, e você vai pedir pelo revestimento de poder. Você vai pedir: eu preciso da promessa, Jesus. Cumpre a promessa na minha vida. Comece a clamar. Aleluia. Ó Senhor, nós oramos agora, Pai, por essas vidas que vieram à frente, que ouviram esta poderosa palavra, Pai. É o Teu Espírito Santo que é o nosso Consolador, que é o nosso ajudador, que nos reveste de autoridade, Pai. É o Teu Espírito Santo que nos ajuda, Senhor, a prosseguir. E nós oramos agora para que o Senhor venha renovar os Teus filhos, aqueles que são batizados com Teu Espírito Santo, que eles possam receber o renovo agora. Aí quem está no banco do seu lado possa sentir que há um revestimento do Espírito Santo na tua vida. Que haja nesse ambiente, Senhor, haja profecia, haja revelação, haja cura agora por causa do agir desse Espírito Santo. Nós oramos agora pelos Teus filhos que não são batizados, que ainda não falam línguas estranhas, Pai, mas deram o seu passo de fé. Permita que eles possam receber agora, enquanto os irmãos estão colocando a sua mão, enquanto os obreiros estão orando. Permita que eles possam falar em novas línguas, Pai. A tua igreja, Pai, anela, a tua igreja anela por esse Espírito Santo. Nós alebramos pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, Pai. Sim, é Teu Espírito Santo que ajudará a tua igreja a ouvir o toque da tua trombeta. Nos ajuda, Pai, estarmos com esse Espírito Santo no nosso coração,
coração, na nossa vida, que é o templo do Espírito Santo, que é a morada do teu Espírito Santo. Ó Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra no meio dos anos, Pai. Nos santifica, Pai, através do teu Espírito Santo. É a nossa oração. Abrace teu irmão aí, porque você vai com uma palavra viva no teu coração. Que você tem alguém que vai com você, que é o seu amigo inseparável, que é o Espírito Santo de Deus, que te consola, que te ajuda, que te esforça. Quem sabe não era para você chegar aqui nesta noite, mas o Espírito Santo te trouxe para você ouvir esta palavra. Mas nós não podemos encerrar esse culto sem perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém que não é crente, que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, nós queremos somente orar por você. Tem alguém? Todos aqui são crentes? Amém? Graças a Deus. Então vamos nos despedir dizendo assim: que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.